ouviu falar do borderline? É um transtorno de personalidade bem presente que a gente vê aqui no consultório, de difícil diagnóstico e muito presente no sexo feminino. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, vou contar as minhas experiências e como a gente falar de sintomas, porque é um diagnóstico bem difícil. Borderline não tem cura, mas tem tratamento. A pessoa pode ter uma vida boa, uma vida adequada, uma vida feliz, sabendo lidar com esse transtorno de personalidade. Então vamos lá. As principais características, né, que quando a gente fala do borderline, é a instabilidade nas relações interpessoais, muito presente essa instabilidade e a impulsividade na tomada de decisões. Geralmente pessoas muito impulsivas, sentimentos intensos, polarizados, né, ou tudo ótimo ou tudo péssimo, que é o pensamento dicotômico, que nós já falamos aqui, o 8 e 80, eu te adoro, eu te odeio. A pessoa vive amores passionais, né? É muito comum vermos que a pessoa, o amado, né, ou a amada, vira o centro das atenções, é o respirar. Então já peguei casos de mães separadas que acabam emendando relacionamento atrás de relacionamento, se apaixonando como adolescentes e abrindo não é que abrindo mão dos filhos, ela vive como uma adolescente. Eu percebo muito isso, né? A idade emocional para na adolescência e a pessoa vive impulsivamente relacionamento amoroso. Muito envolvimento, muito ciúme, muito obsessão com relação àquela pessoa, então é comum o monitoramento, querer saber da vida, entrar em redes sociais, querer ter a senha, criar fakes, né? Como que a gente fala no Instagram? Uma conta fake para poder monitorar, é uma eterna investigação. A pessoa fica muito ansiosa e há um sentimento muito grande, né? Que a gente fala que é uma pedrinha de gelo emocional, que é do abandono. A pessoa teme em ser abandonada, em ser deixada, então por isso que ela fica atrás. Vemos também casos de automutilação, porque isso gera tanta ansiedade, tanta instabilidade emocional, que muitas vezes a pessoa se machuca em função disso. Uma percepção muito distorcida da autoimagem, então gera muita insegurança também e uma baixa autoestima. Acompanhei um caso de uma moça que, quando ela entrava nesse modo, que a gente fala que é o modo criança vulnerável, você vai conhecer um pouco mais disso num treinamento que é Psicoeducando Pais para a Formação de Adultos Saudáveis. Seja você pai ou mãe, mas se você é adulto, você precisa fazer esse curso para entender um pouquinho a tua história de vida, para entender as suas pedrinhas de gelo emocionais e entender um pouquinho os seus comportamentos em função de coisas mal resolvidas. Por que eu tô falando isso? Porque eu atendi um caso, entender os modos esquemáticos. Eu atendi um caso de uma moça que ela era muito perceptível para mim a questão do borderline. Eu cheguei a comentar com ela se recusava totalmente a ir no psiquiatra. O diagnóstico é o médico psiquiatra, mas ela não quis ir, ela se recusou. Mas ela tinha esse ciúme doentio que impossibilitava, eram brigas atrás de brigas no relacionamento com a pessoa que ela tinha ao lado dela. E ela entrava no modo criança, dois modos, criança modo vulnerável e zangada. E ela comigo se comportava como uma criança quando ela ia relatar. Ela fazia birra, ela chorava, mudava a voz dela, né? Total desregulação afetiva, né? Então é muito importante que essa pessoa faça a psicoterapia, comece e para, que ela possa manter essa continuidade. Eu aconselho para uma pessoa que tem borderline que ela não pare de fazer terapia. Ela não pode parar o remédio, tá? Acompanhei um caso de uma filha que fazia, porque quem tinha borderline é a mãe, respinga porque a mãe não queria ajuda, então a mãe não tomava remédio, não fazia terapia. Muito comum entrar num quadro de depressão. Essa mãe entrava no quadro de depressão e essa menina virou a mãe da mãe. A mãe tinha comportamentos como adolescente e essa menina assumiu todas as responsabilidades na gestão de uma mãe adolescente. Ela foi parar no consultório, né? Então a gente trabalhava muito essa questão dela entender isso,
né? Ela pode apoiar a mãe, mas ela não era a mãe dela, a mãe da mãe, né? Automutilação, tédio, muito sentimento de vazio, pensamentos suicidas, estresse, raiva, impaciência. Viu quantos sentimentos intensos, hein? Mudanças de humor. Mudanças de humor frequente, reatividade do humor, uma hora tá irritado, uma hora não tá, né? Passa num dia, é um turbilhão de emoções, num único dia e às vezes em horas um turbilhão de emoções. Padrões de relacionamentos interpessoais instáveis, intensos, briga, depois já quer ficar de bem, xinga, muitas vezes quando a pessoa vem impulso, ela humilha, ela trata mal, ela agride às vezes fisicamente, verbalmente, precisa, você vê como é importante esse tratamento para todas essas emoções aí que estão em intensidade altíssima. Bom, o tratamento inicial do transtorno de borderline, a gente utiliza a psicoterapia, mas o paciente precisa entender que ele precisa de medicamento, tá? Ela precisa entender esse comportamento, então a pessoa, o médico geralmente lhe dá um estabilizador de humor, em alguns casos antidepressivos, então é um trabalho muito multidisciplinar entre psiquiatra e psicólogo. Como eu falei, dos casos que eu atendi, as pessoas pararam. Elas param, daí depois de um tempo elas voltam a me procurar. Gente, é recorrente, né? Trabalhar a psicoeducação, a necessidade, mas é uma constante fuga, tá? Conheço um caso de uma pessoa que está tratando direitinho, mas das minhas experiências vai e volta, né? Vai e volta, começa, quando aperta, volta, daí acha que já tá bem, sai. Então a pessoa precisa ter essa autoconsciência que não tem cura, mas tem tratamento, e tratado consegue-se ter uma vida saudável.